Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ensino religioso com o tema Outras religiões no Brasil e no mundo. Diversas religiões não cristãs são representativas no Brasil. Entre elas, podemos citar o islamismo, que veio do Oriente Médio, e as religiões dos orixás, que veio do continente africano. Das igrejas chamadas neocristãs ou paracristãs, elas têm esse nome porque aparentemente protestantes e adotam algumas crenças do cristianismo. Vale citar os mormons, que vieram dos Estados Unidos, como exemplo. Outras organizações religiosas vinda de países orientais, também representativas, nós temos o Hare Krishna, Igreja Messiânica, Perfect Liberty, Seichonoe, Shintoísmo e Budismo. O Espiritismo pode ser definido como um sistema filosófico religioso que incorpora elementos originários do hinduísmo e do cristianismo. O espírita, o praticante do espiritismo, o espírita, acredita que após a morte, ou a depender de suas ações em vida, seu espírito volta a outro corpo, em um nível superior ou inferior de evolução. A reencarnação é uma dádiva divina que possibilita ao ser humano reformar-se e evoluir espiritualmente. Então, do que nós estamos analisando, que eles acreditam que uma pessoa, quando morre, possa retornar para o meio dos vivos. Seu espírito vai se reencarnar em outra pessoa. Eles acreditam, porque eles dizem que o praticante do espiritismo vai passar por 3 gerações: a geração do Pai, a geração do Filho e a geração do Espírito Santo. Isso é o que eles pregam no Espiritismo. O Brasil também tem igrejas ortodoxas. O culto foi trazido ao Brasil principalmente por imigrantes gregos e russos, de outras nacionalidades também, que eles são da Europa Ocidental e Oriental. A mais antiga sinagoga brasileira, ela data de 1637 e fica em Recife, no Pernambuco. Mas vestígios dela só foram descobertos no ano de 2000. Antes disso, acreditava-se que a primeira sinagoga no país, no solo brasileiro, havia sido fundada apenas em 1910. O número de praticantes do judaísmo no país, no entanto, cresceu muito, e muito mesmo, está crescendo, a partir da década de 1930, com a chegada dos judeus alemães, fugidos do nazismo, fugidos da Segunda Guerra Mundial, se protegendo suas famílias e suas vidas. O primeiro contingente de grandes adeptos do islamismo que chegou ao Brasil era formado por escravos africanos. A primeira mesquita de adeptos do islamismo chegou ao Brasil e era formado por africanos. No entanto, seria fundado só em 1929 em São Paulo, a partir do trabalho de imigrantes árabes muçulmanos. Os monges budistas usam roupas simples e costumam viver em comunidades formadas por escravos africanos. A primeira mesquita dos monges foi construída por imigrantes japoneses que vieram ao Brasil no início do século XX e trouxeram com eles mais outros ensinamentos do budismo. E esse templo foi construído em 1932 num local em São Paulo chamado de Cafelândia.
As nações indígenas sempre possuíram crenças e rituais religiosos diferentes uns dos outros. Alguns aspectos, no entanto, eram parecidos. Todas elas cultivavam as forças da natureza e os espíritos dos antepassados. Os deuses espíritas eram homenageados em rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável pelo conhecimento religioso e pela transmissão desses conhecimentos aos membros da tribo, para não esquecer da tribo, para que continuasse de geração em geração. Na religião Tupi-Guarani, os deuses, o principal, os criadores dos seres, se chamava Monã. Depois do contato com os colonizadores europeus, viu que um deus, um ser marcadamente masculino, seria a parte principal. Então cresceu a importância do deus Tupã, chamado Deus do Trovão, Deus do Fogo, que passou a ocupar o papel principal do Deus Criador. A religião do Santo Daime se desenvolveu a partir de 1930 no Acre, tendo ganhado mais tarde muitos fiéis por todo o Brasil. Originou-se de elementos indígenas, como a ingestão de substâncias extraídas de um tipo específico de cipó, que provoca alucinações e é considerada religiosa. Aproveitou também os elementos do catolicismo, como o culto a Nossa Senhora da Conceição. O ritual do Santo Daime tem cantos e danças como no catolicismo. Os escravos africanos trouxeram consigo várias crenças religiosas, que aos poucos se incorporaram ao cotidiano do brasileiro. As principais religiões afro-brasileiras são o candomblé e a umbanda, praticadas em todos os estados brasileiros. Variações dessas duas religiões também são encontradas como o babaçoê no Pará, o batuque no Rio Grande do Sul, a quimbanda no Rio de Janeiro e São Paulo, o tambor de Minas no Maranhão. O candomblé é uma religião afro-brasileira que cultua os orixás. Os orixás são os deuses das nações Iorubá, que cresceram e apresentaram sentimentos humanos como o ciúme e a vaidade, de origem africana. O povo Iorubá de origem africana, principalmente daquele país da Nigéria. Vou ficando por aqui, depois continuaremos.